Um princípio que sempre esteve na vida de Jesus, um princípio que precisa estar na nossa vida e que a gente tem que entender ele um pouco mais rápido. Quanto mais rápido a gente entender, mais abençoado a gente vai ser. Amém? Quantos querem sofrer menos aqui? Amém. Então presta atenção na palavra de hoje. Amém? A palavra de hoje evita sofrimento. É muito boa. Glória a Deus. O título da palavra de hoje é obediência demorada versus obediência rápida. Vamos fazer essa comparação. João 14, 21 diz assim, Jesus disse, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então João nos está dizendo, as palavras de Jesus, dizendo assim, você não tem como desconectar obediência a Deus do amor a Deus. Então, se você diz que ama ao Senhor, junto nesse pacote tem que estar a obediência ao Senhor. Paulo nos diz mais. Paulo nos diz em Romanos 1:5, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então, Paulo agora nos está dizendo mais. Ele está dizendo, junto com a fé, também precisa ter a obediência. Então, entenda que obediência é um tema central, crucial na palavra de Deus. Você não tem como desconectar amor a Deus da obediência, e você não tem como desconectar a fé em Deus da obediência. Tem que andar junto, ok? Quando nós vemos o coração do Senhor, quando ele fala com o rei Saul, através de Samuel, Deus deixa claro isso. Olha o que Deus disse em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão, outras versões dizem, o prestar atenção, é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. O que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo para Saul de que antes que você venha me oferecer qualquer culto, antes que você venha me oferecer qualquer adoração, o que eu procuro no seu coração é a obediência. Isso vem antes de qualquer outra coisa. Para mim é melhor obedecer do que sacrificar, e melhor do que qualquer sacrifício e culto é que você preste atenção em mim. Então, obediência sempre foi algo muito importante na palavra de Deus. Como eu disse, presente na vida de Jesus, a Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que padeceu, e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Assim também foram com os servos do Senhor, assim foram com os apóstolos. Então, é algo que precisa estar dentro de nós. E aqui Deus estava dizendo, muitas vezes nós não gostamos de altares para ídolos, nós não gostamos desse negócio de feitiçaria, a gente diz que cegueira, Senhor, esse povo é cego, não sabe o que está fazendo. E o que Deus estava dizendo, através do profeta, é assim, a desobediência para mim é igual. É a mesma coisa que ídolos, é a mesma coisa que feitiçaria, para mim não tem diferença nenhuma. Então é um tema sério, é um tema que precisa estar bem claro no meu coração e no seu coração, que obedecer a Deus não é uma opção minha e sua, é um mandamento do Senhor. Amém? Agora presta atenção, quando Saul decidiu desobedecer a Deus, as instruções, as palavras de Deus, a Bíblia diz algo sério que eu vi esses dias. A Bíblia diz assim, que ele deixou de seguir a Deus. Então, 1 Samuel 15, 11, olha o que Deus diz. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. O que Deus estava dizendo? Me seguir a Deus, é obedecer a sua palavra. Quando ele deixou de obedecer, ele não me segue mais. Então, você imagina, você pode seguir crente, você pode seguir num ambiente crente, você pode seguir parecido com crente, um jeitão de crente, mas não seguindo a Deus. Quando você decide desobedecer a palavra do Senhor. Por exemplo, Noé foi um homem que fez diferença na sua geração. E ele viveu no kairós de Deus, porque o que Deus pedia para ele no seu cronos não fazia sentido. Fazia sentido no que Deus ia fazer. Para ele viver o que Deus tinha prometido, ele teve que obedecer, mesmo sem entender. Então você veja que, para mim e para você vivermos o kairós de Deus, vai passar por uma obediência agora,
para que eu colha os frutos depois. Quantos dizem amém aqui? Amém. Então, Noé, ele se destacou porque ele era obediente. Gênesis 7:1 diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Trazendo para o Novo Testamento, era como se Deus estivesse dizendo: você é o único justificado nessa geração inteira. Isso é sério. Em toda uma geração ele estava dizendo: só tem um que me escuta e que me obedece. Quem conhece o contexto sabe que a terra estava um caos, cheio de violência, cheio de maldade, e Deus diz: eu preciso trazer o dilúvio, vai vir um juízo, e ele dá uma palavra para Noé dizendo: constrói uma arca de madeira, dá todas as instruções, dá as medidas. Essa arca tinha 3 andares, ele tinha que buscar os alimentos, porque ia passar muito tempo ali dentro, e quando ele recebe todas as instruções, mesmo sem fazer sentido, mas obedecendo a Deus, a Bíblia diz em Gênesis 6:22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. O que eu aprendo? Noé são homens que precisam de poucas pregações. São homens de muita obediência e pouca pregação. Noé é aquele tipo de homem que a Bíblia diz, ele escuta a voz, ele ouve a Deus falar uma vez e ele escuta 2. E esse homem, então, faz tudo exatamente como Deus havia ordenado, e Deus falou com ele uma vez. O negócio é que não passou pouco tempo, passaram-se décadas. E esse homem obedecendo. Quando passa todo esse tempo, Gênesis 7:5 diz a mesma coisa, a mesma frase lá na frente. Gênesis 7:5 diz assim: Noé fez tudo exatamente como o Senhor lhe havia ordenado. Você acha que é a mesma coisa? Não, são anos depois. E esse homem obedecendo. Quem conhece a palavra sabe que Noé estava pagando um alto preço, mas ele foi obediente ao Senhor. O que fez isso? Fez esse homem ser justificado. Fez esse homem ser diferente no meio de toda uma geração. E o livro de Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca. Quem fez a arca? Foi Deus ou foi Noé? Noé. Foi Noé que obedeceu, foi Noé que construiu, seguindo uma instrução do Senhor para trazer salvação para a sua casa. O que estava acontecendo na prática? Era a graça de Deus se estendendo sobre Noé e sobre a sua família. E hoje a graça do Senhor está sobre nós também. Amém, meus amados? Só que essa graça, esse plano de salvação que Deus estava trazendo para a vida de Noé, através desse projeto que era a arca, precisava encontrar do outro lado obediência. Porque, apesar da graça do Senhor ter sido estendida a Noé, apesar da palavra do Senhor ter sido estendida a Noé para trazer salvação, eu te pergunto, e se Noé não tivesse obedecido? O que você acha que ia acontecer? Se ele não tivesse obedecido, ele ia perecer igualzinho todo mundo da sua geração. Então, meu amado, entenda, Deus tem favor imerecido para mim e para você, Deus tem a sua graça, Deus tem um plano de salvação, mas do seu lado, Deus espera obediência, para que essas bênçãos possam te alcançar. Amém? Como nós cantamos essa linda canção agora, que as bênçãos do Senhor nos alcance. Só que para que elas te alcancem, esse princípio tem que estar na sua vida. Não é automático. Deus precisa ver obediência. E obedecer é uma escolha. Olha o que diz em Deuteronômio 28:2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês, que diz aí, igreja, obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí, depois você segue em casa, ele vai dizer: bendito serás no campo, bendito será na cidade. É aquela musiquinha que a gente canta, pela direita, pela esquerda, de um lado para o outro, para cima, para um lado, cheio de bênção para todo lado, se obedecer. Então, outra coisa, a bênção está conectada com a obediência. Aí ele segue, Deuteronômio 28:15 diz: entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os
atingirão. E aí ele começa a dizer o que ninguém gosta. Maldito será por tudo e quanto é lado. Então, de um lado, a bênção persegue. Do outro lado, você não precisa fazer nada. A bucha, o problema, a maldição, corre atrás da pessoa também. Qual foi a diferença, pastor? A obediência. Então, obediência é um tema importantíssimo na palavra de Deus. Uma pessoa pode sofrer mais ou pode sofrer menos, dependendo do seu nível de obediência. Quantos querem sofrer menos aqui? Diga amém. Amém. Quantos querem obedecer mais? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, estamos na mesma página aqui. Mas eu te pergunto, quantos agora, nesse momento, talvez seja você, não está sofrendo mais do que deveria por desobediência, por não ter prestado atenção antes? Mas eu quero te dizer que Deus vai falar com você hoje, nessa manhã, e Deus quer mudar essa história. Amém, meus amados? Glória a Deus. Qual é o ponto? Nós já entendemos que o fundamento, o princípio obediência é importantíssimo. Mas qual é o que eu quero tratar hoje? A minha obediência é uma obediência demorada ou a minha obediência é uma obediência rápida? Aproveita e pergunta para o seu vizinho aí para não perder o costume. Você obedece rápido ou você é meio cabeça dura? Pergunta aí. Eu quero falar de dois homens, vou usar o exemplo de dois homens na palavra de Deus. Presta atenção, esses dois homens, Deus falou com eles diretamente. Eles receberam a palavra de Deus de uma maneira poderosa, eles tinham uma instrução de Deus. Todos esses dois homens tiveram dentro deles uma relutância de obedecer, quando receberam essa palavra, não queriam obedecer. Todos os dois eram teimosos, todos os dois eram cabeça dura. Os dois tinham um caráter forte. Só que um demorou a obedecer e o outro falou, não sou bobo, vou obedecer rápido. E aí nós vamos ver a diferença. Mas é interessante, porque esse exemplo, quando eu estudei um tempo atrás, me chamou muita atenção. É o exemplo de Jonas e Pedro, porque eles eram pessoas diferentes, distintas, em épocas diferentes, mas tanto Jonas quanto Pedro estavam no mesmo lugar, numa cidade que se chamava Jope. Jonas, nessa cidade, decidiu fugir, não obedecer, e fugiu do propósito de Deus. Nessa mesma cidade, Pedro decidiu obedecer. E os dois, quem conhece a Bíblia, sabe que os carinha não era fácil, não, era cabeça dura. Difícil, dava trabalho para o Senhor. Só que um aprendeu a obedecer mais rápido, e o outro achava que podia obedecer do jeito dele. Então vamos ver primeiro Jonas capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, ao porto de Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fazer o quê? Para fugir do Senhor. Misericórdia. Nínive, se você conhecesse assim um pouquinho do mapa, você vai ver que Nínive, falando nos dias de hoje, ela está ao norte do Iraque. Então, imagina, você está ali em Israel, Deus dizendo, vai ali para o lado do Iraque e leva uma palavra. Ele tinha que simplesmente pegar e ir para que lado? Devia ter ido para o lado do Iraque, o leste de Israel. Só que ele pensa, ele fala, é ruim, hein? Eu não vou nessa cidade de jeito nenhum. E ele vai, gente, para o lado totalmente oposto. Ele vai lá para o lado da Espanha. Tarsis é a Espanha. Não é só o lado oposto, mas é longe. Olha no mapa depois. E para Nínive era ali. Para Tarsis era do outro lado. Ele falou, eu não vou só fugir, não, mas eu vou fugir bem fugido. Vai ser aquela fugida assim que Deus não me acha aqui, não. E ele foi embora. O que eu preciso aprender e que você precisa aprender? Foi Deus que tinha dado uma palavra para ele. Só que ele não gostou da palavra. E quando ele não gostou da palavra, como muitos de nós, às vezes, nós não gostamos de uma direção, de uma palavra, de um conselho,
Ele então agiu no impulso. Só que sabe aquele impulso valente? Eu sou macho, eu faço o que eu quero, eu vou, eu resolvo. O impulso, mas é um impulso equivocado. E quando ele age no impulso, custou caro para ele. Toda vez que eu e você agimos só no impulso, pode custar caro para a sua vida. E Jonas tinha dinheiro. Aqui estava dizendo que Jonas meteu a mão no bolso e falou, eu pago, não tem problema. Pagou a passagem, pá! E disse, nem Deus me impede. Ou talvez ele até pensasse, Deus está provendo o dinheiro, glória a Deus, não faltou nem dinheiro para a passagem, Deus está nisso. Mas Deus não estava, porque a direção de Deus era outra. O que eu aprendo? Condições financeiras não é maior que a palavra de Deus e que a sua vontade. Você pode ter todo o dinheiro do mundo para fazer o que você quiser, mas isso nunca, jamais, é maior do que a vontade de Deus. E sempre, quando a pessoa tem um pouco mais de dinheiro e aparecem essas oportunidades de agir no impulso, parece que tudo vai se encaixando, mas lá na frente a conta chega. Esse dinheiro da passagem não era nem provisão, isso era um coração enganoso de Jonas, que queria fugir do Senhor, fugir de um tratamento, fugir de uma mudança de caráter. E ele usa os recursos, em vez de ser para a bênção, deixa que o seu coração cego seja levado por essa decisão. Na prática, Jonas estava financiando a sua desobediência para fugir do Senhor. E eu quero te dizer que quando você vê esse cenário, alguém que tem condições, financiando a sua desobediência para fugir de um tratamento de Deus, lá na frente a conta é cara. Diga para o seu irmão, já para vigiar desde agora, fala assim, lá na frente a conta é cara. Aproveita e exorta, fala, vigia, irmão. Faz aquela cara de pentecostal, fala, vigia. Se Jonas fosse de hoje em dia, alguém olhar e falar, vigia, Jonas, cuidado, não faz isso não. Então você tem isso aqui acontecendo na cidade de Jope, um homem de Deus recebe uma instrução, e ele diz, é ruim, não vou obedecer, não gostei. Tempos depois, Pedro está nessa mesma cidade. Atos, capítulo 10, versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope, mesma cidade, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Então, agora é outro homem de Deus, na mesma cidade de Jope. Ele está escutando uma voz dizendo para ele, não na mesma cidade de Jope, ele está na sua casa, tendo uma visão, Cornélio, e ele recebe uma instrução, manda os teus servos a uma cidade chamada Jope, lá nessa cidade tem um servo meu, chamado Pedro, manda buscar ele. Então, Pedro está em que cidade? Jope. Então, Cornélio está tendo essa visão. Que cidade é essa, Jope? Hoje, se você olhar no mapa, ela faz parte da área metropolitana de Tel Aviv. Ela chama Tel Aviv-Yafo. É uma cidade portuária, muito importante, 55 quilômetros de Jerusalém. Muito importante nos tempos de Salomão. Por aí entrava madeira, entrava suprimentos pelo mar. É muito importante essa cidade até hoje. Então, aí estava Jonas um dia, pegando um barquinho para ir para a Espanha, e aqui, nessa área de praia bonita, estava um dia hospedado Pedro. Então, o que eu aprendo? São duas pessoas no mesmo local, o mesmo Deus falando com eles. Um decide desobedecer e o outro decide obedecer. Não importa onde nós estejamos. Eu posso ir para onde eu quiser. O ponto é, tem obediência nesse seu coração? Não importa onde você estiver? Eu estou disposto a obedecer, as minhas escolhas de vida estão dispostas a se alinhar com a palavra de Deus, não importando a cidade? É isso que está acontecendo aqui. Porque na mesma cidade, no mesmo lugar,
tem dois homens que tomaram decisões diferentes. Então vamos voltar para Jonas. Jonas escutou uma palavra do Senhor dizendo assim: vá rápido, depressa, para Nínive, e você vai pregar contra ela, porque a maldade dos ninivitas chegaram até mim. Os ninivitas eram um povo que não era judeu, eles eram gentios. E não só isso, Nínive era a capital de um reino da Síria, ao norte da Babilônia. Por muito pouco, a Síria não se transformou no que foi a Babilônia, o Império Mundial. O rei, chamado Senaqueribe, ele era um rei que zombava de todos os outros povos, inclusive do povo de Deus. Ele se achava. Ele fala: quem pode livrar vocês da minha mão? Esse era Senaqueribe. Então, quando Jonas ouviu, dá um pulinho lá, prega em Nínive, para que esse povo se arrependa, ele falou: é ruim, hein? Nínive não vou não, melhor que vai tudo para o inferno. Queima tudo lá no quinto dos infernos, mas para lá eu não vou. E desobedeceu. Ele não quis ir. Então, o que aconteceu? Jonas se recusou a ir a Nínive porque ele discordava da palavra de Deus. E quantos de nós não somos assim muitas vezes, meus irmãos? Eu me recuso a obedecer, eu discordo. Não estou de acordo. Isso estava acontecendo com ele, dentro do coração dele. E todo esse conflito dentro, ele toma uma decisão de agir no impulso e vai por outro lado. Então, era um homem cheio de lutas interiores, cheio das suas relutâncias, cheio das suas restrições, e ele disse: eu não vou obedecer. Pedro não. Pedro também tinha suas restrições dentro do seu coração. Pedro tinha a mesma luta de Jonas de não querer ir a Nínive pelos seus motivos. Pedro também tinha, porque ir na casa de Cornélio, para um judeu, e na casa de um gentil, não cabia na cabeça de Pedro. E Pedro também era forte de caráter. Pedro não era fácil, não. Pedro era igualzinho Jonas. E olha o que diz Atos 10, 11. Pedro viu o céu aberto, e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, não tem nem perigo, não vou fazer. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu suave. Quantas vezes, meu amado? 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Qual era a luta? A luta é que um judeu não podia comer junto com um gentil. Tinha um preconceito. Além disso, Pedro tinha o seu temperamento. Quando ele ouviu essa instrução, falou: é ruim, hein? De jeito nenhum. Não vou fazer. E 3 vezes teve que acontecer. Então, eu estou falando de 2 homens que têm um temperamento, têm um caráter. Um fugiu para o outro lado e esse está dizendo: de jeito nenhum, não faço não. Agora, ambos tinham a mesma missão. Ambos tinham que levar a palavra de salvação para outros. Essa era a palavra de Deus para os 2. Agora, presta atenção, gente. Isso é o que mais me chamou a atenção. No final, quando você depois lê a história toda e passa tudo, no final de tudo, a verdade é que, dos 2 lados, a bênção foi grande. Em Nínive, todo mundo se converteu ao Senhor, se humilharam, buscaram a Deus, e Deus se arrependeu de fazer o mal que via fazer contra eles, e eles adoraram o Deus de Israel, aquele povo lá do norte do Iraque. No final, foi um avivamento grande em Nínive. E no final, na casa de Cornélio, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre todos eles, batizou eles com o Espírito Santo, e depois eles foram batizados nas águas. Aí é o negócio. Aí é onde a nossa cabeça para ver esses 2 exemplos e falar: então, beleza, pastor, acabou tudo bem, no final dá tudo certo. No final está tudo beleza. Eu obedecendo, eu não obedecendo, obedecendo mais rápido, obedecendo devagar, no final, olha a bênção. É a bênção porque é a misericórdia de Deus. É a bênção porque Deus é bom, mas o processo de obediência dos 2 foi bem diferente. Então, o resultado foi bênção, mas o sofrimento de Jonas e o processo no coração de Pedro foram distintos. Jonas escolheu o quê, pastor? A obediência demorada. Jonas relutou.
Ele não obedeceu voluntariamente. Ele obedeceu por causa das circunstâncias. Ele obedeceu depois que estava sofrendo muito. Aí ele disse, beleza, agora sim, Senhor, agora eu vou obedecer. Pedro escolheu a obediência rápida. E Pedro não só não sofreu tudo o que Jonas sofreu, mas ele viu Deus lutar por ele em tantos outros textos. Quando você lê Atos 11 e Atos 15, você vai ver o Espírito Santo de Deus lutando por Pedro. Quando ele abria a boca para trazer uma palavra, Deus confirmava essa palavra nos corações da igreja. Então, meu amado, o processo de obediência de Pedro e de Jonas foi totalmente diferente. O resultado foi bênção, mas um demorou mais para chegar lá nessa bênção. Quantos querem chegar na bênção mais rápido aqui? Diga amém, meu amado. Olha o processo de obediência de Pedro. Atos 10, 19. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Esse é aquele homem que diz, de jeito nenhum, não vou não. Aí vem a próxima instrução. Você vai. Você vai. Você vai obedecer. Você vai descer e você não vai hesitar. Aí Pedro faz o quê? Atos 10, 23. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro fugiu para Tarsis. Foi isso, meu amado? Foi com eles. E alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Vou saltar para o versículo 28. Porém, Pedro lhes disse, vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Diga assim, vim sem qualquer objeção. Outras versões dizem, eu vim sem contradizer. Outras versões dizem, eu vim de boa vontade. Ou seja, é um homem que aprendeu a entregar a sua vontade a Deus. E aí ele diz, posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Então Cornélio vai contar a experiência dele da visão. E Pedro, então, no versículo 44, vai seguir falando. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltavam a Deus. A seguir, Pedro disse, pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Diga glória a Deus. Olha que bênção. Um homem com caráter forte, um homem com temperamento difícil, um homem que recebe uma instrução que não gostava, mas ele diz, eu vou obedecer rápido. Eu sei que Deus sabe mais do que eu. Eu já vivi até hoje do meu jeito, da minha maneira, já vi que deu errado, eu agora me rendo, eu me submeto, eu vou ouvir e vou obedecer. Gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo, eu vou obedecer. Quem lutou por Pedro depois, meu amado? O Senhor. O Senhor entrou na luta. E o que eu aprendo? Deus quer fazer algo grande na sua vida, Deus quer fazer algo grande na sua casa, algo grande no seu ministério, algo grande na sua vida, na vida dos seus filhos, mas tudo passa pela obediência. E se tem obediência rápida, nós vamos ser abençoados muito mais rápido. Pedro começou dizendo, de jeito nenhum, Senhor, não gosto dessa instrução. Mas depois, ele escuta a voz do Senhor, ele muda, ele diz, eu vou obedecer. Às vezes nós somos assim, às vezes a gente não gosta da instrução, fala, de jeito nenhum, de jeito nenhum, isso aí não, que você está me dizendo, não, pastor, isso aí que você está me falando não dá para fazer não, Senhor, mas depois você para, o coração é quebrantado, às vezes eu tenho que falar 1, 2, 3 vezes, mas na terceira, o servo do Senhor obedece.
ele se levanta e ele entende, é melhor obedecer ao Senhor sem resistir. Quantos querem ser assim? Diga amém aqui, meu amado. Quando nós superamos essas crises dentro de nós, quando nós entendemos muito mais rápido que obedecer vale a pena, nós vamos viver o melhor de Deus, o sobrenatural, muito mais rápido. E essa obediência de Pedro foi a obediência voluntária, a obediência rápida. Amém, meus amados? Do outro lado, eu tenho o processo de obediência de Jonas. Jonas ouviu o mesmo Deus na mesma cidade, dizendo, eu quero que você vá para Nínive. E a gente sabe, Jonas não quis ir. Jonas, pelo contrário, com o seu dinheiro, fugiu do destino que Deus tinha para ele, do que Deus queria para ele. Da mesma forma que muitos são assim dessa maneira, não gostam de obedecer, não gostam de um conselho, não gostam de um alerta, quer ir para outro lado. Na cabeça de um Jonas, na cabeça de discípulos que não entenderam a obediência, mais ou menos é assim, eu posso obedecer, mas eu obedeço do meu jeito. Eu obedeço depois. Dá para deixar para depois, Deus? Só que isso desacelera o processo de ser abençoado. E aí a gente entra, muitas vezes, em problemas, em tormentas, em tempestades desnecessárias. E é isso que começou a acontecer com Jonas. Porque ele decidiu um processo de obediência demorada. E olha o que diz em Jonas 1,4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Quem foi que mandou a tempestade? Foi Deus? Ou foi o diabo? Foi coisa do diabo não, meu amado. O Senhor mandou a tempestade. Não foi uma sorte, uma circunstância natural, foi Deus. Foi Deus dizendo, eu sou o mesmo Deus que acalma tempestades, mas eu também sou o mesmo Deus que agita barquinhos. Ele estava dizendo, Jonas, vai obedecer não? Escolheu a obediência demorada? Tem problema nenhum. Eu te amo, você é uma bênção, segue essa coisa linda, servo do Senhor, mas agora prepara. A montanha-russa vai começar. E o negócio começou a balançar. Balança para lá, balança para cá, balança para cá, balança para lá. Versículo 5. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, fazia o quê? Dormia profundamente, indiferente. Eu não estou vendo nada, não sei de nada. Esse meu trabalho está um caos, a minha família está um caos, está tudo balançando, mas não sei de nada não. Não tem nenhuma outra instrução de Deus, é só isso aqui mesmo, quieto. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si, vamos lançar sortes e descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu em quem, meu amado? Tem jeito de fugir de Deus, não. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? Que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou crente, viu? Sou lá da igreja do Doral, Vida com Vida. Sou hebreu, vou no GE, estou no ministério, sou adorador do Senhor, e só tem um problema. O meu Deus é o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Quando ele falou isso, o povo gelou. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fazendo o quê, meus amados? Fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Aqui é os não crentes, pregando para o crente. O não crente falando, você está louco de fugir de Deus? Não tem lógica nisso que você está fazendo. Converte, Jonas, muda, se arrepende. E Jonas não contesta, ele não diz, esse sistema de sorte seus aí está errado, esse negócio não funciona, ele sabe que é ele mesmo. Ele sabe. Não tem como fugir do Senhor. A Bíblia diz, para onde eu irei?
eu posso ir para onde for, mas a tua presença está comigo. E o negócio foi ficando pior. Versículo 11, visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, peguem-me, joguem-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ele disse assim, me mata, me joga no mar, mas para Nínive eu não vou não, não tem perigo. Pode me mandar no mar aqui que está resolvido. Vai se acalmar tudo e está tudo certo. Ao invés disso, os caras não queriam matar ele. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra. Talvez é de volta lá para Jope, entendeu? Não deveríamos nem ter saído de lá. Vamos remar de volta, mas não conseguiram. Porque o mar tinha ficado como, meu amado? Mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido. E aconteceu o quê? E o mar se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Então, o nome do Senhor foi glorificado. Aquele pessoal ali diz, glória a Deus, de verdade, Deus é o Deus criador dos céus, da terra, do mar, em tudo que há. Deus recebeu sua glória. E aqui Deus fala assim, muito obrigado, tempestade, thank you very much, você fez a parte de vocês. Grande peixe, bastão agora está com você. Pega esse carinha, tratamento na vida dele, vai 3 dias dentro da barriga do peixe. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui, meu amado? Esse é o processo da obediência demorada. Você escolhe. Jonas está levando raquetada de todo lado e não tem escape. Ou é a tempestade, depois vem um peixe, não tem para onde ir. E lá dentro, sofrendo, quase morrendo. Capítulo 2, ele vai fazer uma oração. E ele diz, capítulo 2, Jonas 2, 7, quando a minha vida já se apagava. Em outra palavra, o que vocês acham que ele estava dizendo? Quase morrendo dentro do peixe. Eu me lembrei de quem? De ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Mas eu, com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E Deus ouviu, amém. Glória a Deus, agora está mudando. Deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas aonde? Em terra firme. Talvez o peixe levou Jonas de volta lá para Jope. Agora você vai começar de novo, mas vomitado. Jonas entrou em algo tão não planejado por Deus, tão fora do propósito de Deus, sofreu tantas as consequências da sua desobediência, que agora ele sai, às vezes, talvez seja Jope, o mesmo lugar, uma cidade portuária, tem que começar tudo de novo, mas vomitado. Quantos querem ser vomitados aqui? Levanta a mãozinha assim. Essa não, pastor, está repreendido, em nome de Jesus. Não foi fácil. Não foi fácil. Mas por causa do sofrimento, foi quando ele então decide obedecer. E aí Deus, que é sempre misericordioso, deu uma segunda chance. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. E aí diz assim em Jonas 3:1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas fez o que agora, meu amado? Obedeceu a palavra do Senhor e foi para onde? Para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. E os ninivitas, o que aconteceu com eles? Creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco.
Outras versões dizem, se vestiram de luto em sinal de arrependimento. Deus, no final desse livro, vai dizer para ele, aí tem mais de 120 mil pessoas que eu os amo, e também os seus animais. Mais de 120 mil pessoas, por causa da obediência de Jonas, se converteram ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados. A Bíblia diz, se converteram dos seus maus caminhos, e Deus teve misericórdia deles e salvou toda aquela cidade. Deus, então, podia ter virado para Jonas e dizer assim, cabeção, eu já tinha te dito desde o começo, que se você me obedecer, se você seguir o que eu estou te dizendo, desde o início, é a melhor coisa que você faz para a sua vida. Então, meu amado, o que eu aprendo? Eu aprendo que muitas vezes somos nós que não queremos ouvir. Agora eu aprendo mais. Mesmo que eu não queira ouvir, como Pedro não quis ouvir, e não gostou da instrução, você tem que chegar num ponto da caminhada com o Senhor, que não é se você quer ou não quer, se gosta ou não gosta. É dizendo assim, Senhor, eu me submeto à tua vontade. E como Jesus entregou o poder da sua vontade a Deus. E essa é uma das maiores provas de um discípulo. É que ele seja capaz de entregar a sua vontade ao Senhor. E assim era Jesus. Eu não faço a minha vontade, mas eu faço a tua. No jardim do Getsemane, não seja aceita a minha vontade, mas seja feita a tua. Você tem entregado a sua vontade ao Senhor, meu amado? Porque esse é a linha fina do religioso para um discípulo. O religioso, ele quer viver as bênçãos, ele quer viver no meio das coisas, mas ele não obedece. O discípulo, ele não importa, gostando ou não gostando, entendendo ou não entendendo, ele começa a obedecer. E Deus sempre quis que a nossa obediência fosse a obediência rápida. Em Salmos ele diz assim para o seu povo, Salmos 81, 11, mas o meu povo não quis ouvir-me. Israel não quis obedecer-me. Por isso eu os entreguei ao seu coração obstinado, para seguirem os seus próprios planos. Se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, com rapidez eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Eu sustentaria Israel com o melhor trigo e com o mel da rocha eu o satisfaria. Que Deus estava dizendo, eu pedi sempre a obediência. Se eles me obedecessem, com rapidez eu veria a favor deles. Mas porque demoram, porque a obediência não é rápida, a obediência é demorada, eles muitas vezes não vivem. Eles se privam do melhor que eu tenho para eles. Estamos entendendo isso aqui que a gente está falando hoje, amados? O ponto é por que tem tanta relutância e resistência da nossa parte. Você sabe por quê? É porque eu acho que outras vozes, ou até os meus impulsos, são mais confiáveis que a voz de Deus e os seus princípios. Às vezes eu confio mais em mim do que eu confio em Deus. Às vezes eu confio mais nas outras vozes da multidão, do povo, do que na voz de Deus. Eva achou que a serpente era mais confiável do que Deus. Sabe por quê? Porque a serpente falou o que Eva queria ouvir. E quando a serpente falou o que Eva queria ouvir, ela falou, mais vale obedecer a serpente do que obedecer a Deus. Quando você procura pessoas que querem falar só o que você quer ouvir, você está sendo resistente. Você está sendo relutante. Você não está prestando atenção no que a palavra de Deus diz. E a gente passa a sofrer. Por que então, pastor, que às vezes eu resisto? Por causa disso. Porque eu quero ouvir o que me agrada. E às vezes, quando eu entro nesse caminho, meu amado, nós erramos. Eu com a Lana, quantas vezes nós erramos nessa caminhada? Me lembro quando nós fizemos maus investimentos na área financeira. Seguimos a voz da multidão, eu e ela. Todo mundo está comprando, vamos comprar também. Todo mundo está financiando, dá tudo certo, é facílimo, vamos também financiar. E você chegava lá, tapete vermelho, estávamos só esperando por você, coisa linda, venha, faça esse pequeno financiamento de 30 anos com essa prestação, a fortuna, que no final dá tudo certo. E a gente obedeceu nossos impulsos, obedecemos a voz da multidão e o nosso barco começou a balançar. Talvez o seu barco financeiro esteja balançando hoje. Talvez está balançando porque você mesmo pagou a passagem e financiou a desobediência.
E quando essas coisas acontecem, é Deus balançando o barco, dizendo assim: meu filho, acorda, não dorme mais, desperta, Jonas, eu te amo, eu tenho um propósito, um plano, um projeto, volta para o que a palavra diz, e você vai ver essa tempestade passar. Quantos dizem amém aqui, meu amado? Glorifica a Deus aí com as suas palmas. Deus que acalma a tempestade quando Ele vê a nossa obediência. Às vezes eu entrei num relacionamento que não agrada a Deus, estou agora metido num relacionamento que não agrada a Deus. O barco começa a balançar. Não tem perigo. Uma hora ou outra vai balançar. Porque os nossos impulsos, o nosso coração é enganoso. E leva a gente muitas vezes para mares agitados. Às vezes a sua vida hoje está agitada por causa do seu próprio coração. Mas Deus me mandou trazer essa manhã essa palavra para trazer para essa igreja, para dizer que acabou o tempo de resistência. Acabou o tempo de lutar com Deus. Chegou o tempo de se render. Chegou o tempo de não ser Jonas. Chegou o tempo de ser um Pedro, que tem o seu caráter, que tem seu temperamento, que tem suas opiniões, mas se submete à palavra de Deus, dizendo assim: Deus sabe melhor do que eu. Amém, meus amados? Quero te dizer que Deus te ama, Deus te achou aqui nessa manhã. Você tentou correr, mas não teve jeito. Deus te pegou. E Deus está dizendo: você precisa obedecer mais rápido, porque Deus não desiste. Não desiste de mim, não desiste de ninguém, não desiste de nenhum de nós. Amém, meus amados? Deus não desistiu dos ninivitas. Deus não desistiu da casa de Cornélio. E é por isso que você está aqui, porque Deus não desiste de você também. Amém? E o mais lindo é que a palavra do Senhor veio pela segunda vez a Jonas. Deus é assim. Às vezes a gente não obedece, mas a Bíblia diz, pela segunda vez. Ou às vezes na sua cabecinha aí vem a segunda, a terceira, a quarta vez. Vem a palavra do Senhor a mim, para você, dizendo assim: chegou o dia de obedecer ao Senhor. Mas com obediência mais rápida, não obediência demorada. Amém, meus amados? Eu sei que Jope foi um lugar de decisões. Foi um lugar de decisão para Pedro, foi um lugar de decisão para Jonas. Jonas decidiu a obediência demorada. No final deu tudo certo, pastor. Sim, mas o sofrimento, meu amado, saiu vomitado do outro lado, ninguém quer isso. Pedro decidiu a obediência rápida. E ele foi abençoado daí para frente e viu a mão de Deus sobre a vida dele. Por onde ele passava, ele viu a bênção do Senhor acompanhando. Quantos querem ver essa bênção do Senhor acompanhando aqui, meu amado? É o que Deus diz em Deuteronômio: se vocês me obedecerem, toda sorte de bênção os acompanharão. Amém, meus amados? E esse Deus de segunda chance está aqui hoje, falando comigo e com você. Só que Ele espera do seu lado uma obediência rápida. Foi o que Deus tinha dito para Saul: mais vale obedecer do que sacrificar. Mais vale que você preste atenção às minhas palavras do que fazer qualquer outra coisa. Amém, meus amados? O dia que Saul deixou de ouvir a palavra de Deus, Saul se desviou dos caminhos do Senhor. E hoje é dia de não andar desviado mais. Hoje é dia de voltar para os caminhos do Senhor. Amém, meus amados? Por isso Jesus disse: aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Você recebe essa palavra no seu coração, meu amado? Glorifica a Deus aí, em nome de Jesus. Passa para frente, ministério de louvor. Quero orar com vocês. Todo esse processo de obediência a gente vai aprendendo. Quantos já erraram aqui no processo de obedecer a Deus? Levanta a mão. Momento de confissão, vida com vida. Levanta mais alto assim, meu irmão. A gente tem uma cabeça dura às vezes, não é não? Mas quando a gente aprende com Pedro, talvez Pedro era um dos discípulos mais difíceis de Jesus nessa área, de temperamento e de jeito forte de ser. Mas depois você vê esse homem entendendo: eu não tenho como mais perder tempo. Eu entendi que não dá para lutar com Deus, é melhor obedecer ao Senhor, né? E é tão lindo você ver os outros capítulos. Aqui não dá para pregar toda a Bíblia aqui, que senão a gente não sai daqui hoje, mas você vê ele abrindo a boca e Deus lutando por ele. Você vê a bênção de Deus. Porque o Espírito Santo que estava em Pedro, debaixo da obediência, testifica tudo o que ele falava nos corações das pessoas. Porque Deus aprova um coração obediente. Quando você está em desobediência, você pode até falar o que é bonito e correto, mas não testifica.
A pessoa olha e fala assim, estou vendo. Mas quando você obedece, é o próprio Espírito que luta por mim e por você. Toca corações, transforma casa, família, transforma a história de muitas vidas por causa da obediência rápida. Amém, meus amados? Quero orar por você, se levante. Antes de orar, eu queria que você tivesse o seu tempo de oração. Você sabe o processo que você está. Como tem sido o seu coração nesse nível de obediência. Enquanto os irmãos ministram uma canção, um louvor, eu quero que você tenha esse tempo com o Senhor. Depois nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Aleluias. Pai amado, eu oro junto com a tua igreja. Pedimos perdão, Senhor, de todo processo de obediência demorada na nossa vida. Senhor, nós nos arrependemos, Senhor. E todas as vezes que nós sabíamos o que deveríamos fazer e não fizemos, porque dentro de nós havia outra voz, os nossos impulsos, dizendo de jeito nenhum. Senhor, mas hoje nós nos arrependemos. Senhor, nós entendemos, Senhor, que o Senhor tem nos trazido, Senhor, a escutar essa palavra, porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor está nos lembrando, é melhor, meu filho, obedecer de maneira rápida, porque eu quero te abençoar. Eu quero lutar por você e pela sua casa. Por isso, Senhor, nós nos submetemos hoje e pedimos perdão. Queremos mudar o nosso entendimento, Senhor. Queremos ser, Senhor, aqueles que estão às vezes no mesmo local, na mesma cidade, no mesmo edifício, mas que a nossa obediência passe a ser obediência rápida. Senhor, nós queremos, Senhor, ser bênção. E sabemos que para ser essa bênção nós precisamos entrar num processo de obediência rápida, Senhor. Por isso te exaltamos essa manhã, Jesus. Te agradecemos pela tua direção, pela tua palavra, e nos comprometemos a ser um povo que te obedece mais rápido, Senhor, em nome de Jesus. É assim que eu oro e te agradeço. E a igreja diz o quê, meu amado? Diga amém. Glorifica ao Senhor aí, diga glória a Deus.